Então, eu lembro que saiu o gol e eu fiquei olhando, assim, olhei. Falei, caramba, não vai mudar, né? Eu pensei, eles às vezes deixam para mudar depois, né? Estão fazendo outra coisa. Mas não mudou. Daí ficou com um a menos. Mas, assim, tem até a gravação aqui, se quiser ouvir, tem 9 gols. Nós estamos falando desse jogo aqui, tá? Porque começou o Planeta Chuteira da Prata 28. Isso aqui é o episódio 8, Luiz Andreas. Eu gostei de abrir assim, desse jeito. Porque a gente até agora não sabe se foi 8-2 ou 9-2 por Originais para cima do Colônia. Uma coisa é certa: o Originais passou. E quem está desenhando do Originais, ai meu Deus, eu se fosse você que está aí nos assistindo, eu pararia no dia 23 para assistir o grande confronto que vai ser entre Originais e Cabotagem Vasco. Mas já falaremos de quartas de final. Eu tenho que dar boas-vindas a você, Luiz Andreassa, porque esse aqui é o episódio 8 da nossa Prata Amada. Ai, que saudade que eu tava de um monte de time aí. E Tutu, pode deixar que eu vou seguir o seu conselho. Boca fechada, não entra mosquito. Luiz Andreassa, seja bem-vindo. Fala aí, Dudu, todo mundo está assistindo. Muito bom estar aqui mais uma vez, agora para comentar o início da fase mais legal, né? Do Chuteira de Ouro, né? Ou melhor, de todos os campeonatos de Chuteira de Ouro, no caso a Prata, que é quando o bicho pega de verdade. A gente já teve muita emoção, jogaços ali, alguns resultados um pouco mais surpreendentes, outros nem tanto, mas jogos que fizeram a torcida aí se empolgar e eu tenho certeza que vai ser ainda melhor nas quartas de final. Vamos ver cada um deles aí em detalhes. Diferente lá da Bronze 25, nenhum resultado aqui foi para prorrogação, né? Mata-mata, ou teve algum Foi, que foi. foi. Foi um? Olímpio e Teve Marola. um, né? Olímpio e Marola, que na verdade não era para ter ido, né? Também. Já falaremos, né? A respeito. O Churati foi na prorrogação. Não, foi na prorrogação mesmo. Foi na prorrogação? Ah, tá. Então, menos mal, Bernas. Menos mal. Já falaremos do absurdo que foi o Marola não eliminando o Olimpo, né? Ai. Vamos começar falando justamente desse massacre do Originais, que já era esperado, tá? Colônia teve muitos desfalques durante a competição, sofreu ainda a perda do seu goleiro reserva. O Nicolas, ele se machucou durante a semana ou foi no jogo da última rodada, né? Que agora não lembro contra quem foi. Mas o Nicolas se machucou, o Berechou já tinha se machucado, ou seja, Xande Arazi teve que ir pro gol. Aí não tem nem o que falar, né, brother? Seria milagroso demais, né? Parar um ataque que tá voando, né, Lu? E aí não tem muito que falar, né, mano? 9-2 fala por si próprio. Jogadores do Originais têm muita qualidade. Luiz, explica aí se tem algo para explicar sobre esses 9-2. Sim. Só uma correção, na verdade, o Nicolas estava no jogo, viu? Ele jogou na linha. Não, E... é isso que eu ia falar, mas ele era para ser o goleiro, Sim. entendeu? Ele machucou o ombro, né? Pronta Tá. recuperação para ele. Ele era para ser o goleiro, como ele foi nas duas últimas rodadas, né, Lu? E tanto que na última rodada ele foi bem, fez umas boas defesas. O Xande entrou no lugar dele, também foi bem em alguns lances. Mostrou que tinha algum cacuete de goleiro também, às vezes para cair, para defender uma bola no chão e tal, que às vezes é aquilo que quem não está acostumado a pegar no gol, às vezes não é nem falta de reflexo, é falta de ter, né, essa técnica de saber fazer o movimento correto. Mas não dava para segurar, né, por muito tempo. O Colônia eu acho que jogou de uma maneira muito honrada. No primeiro tempo chegou a dar um bom trabalho para Originais. Originais, seus jogadores chegaram um pouco atrasados, parece que estava meio fora de ritmo, começou devagar a partida. Logo desde o começo, obviamente, dominou a posse de bola, né? Como a gente já está muito acostumado a ver, rodando a bola de um lado para o outro, buscando o ataque, e fez 1-0 com 6 minutos com o Isaías. Aí parecia que o jogo ia desenrolar para o Originais, mas não foi isso que aconteceu. O Colônia muito aguerrido, marcando em cima, correndo muito atrás dos jogadores adversários, conseguiu empatar com o Jota. O Originais fez 2-1 já pelos 16 minutos, com um belo gol do Luizinho, inclusive. E no finalzinho do primeiro tempo, o Colônia foi buscar mais um empate com o Bruninho, inclusive com um golaço, um chutaço
no ângulo. Aí, um pouco antes do intervalo, começou a aparecer a estrela do Manguinha, o jogador da partida, com 3 gols. Ele fez o 3-2 um pouquinho antes da gente ir para o intervalo. Então, o Originais foi com uma vantagem para o segundo tempo pequena, mas condizente com o equilíbrio que foi o primeiro tempo. Só que aí no segundo tempo não teve jeito, né? O Originais foi ao pouco aquecendo os motores, encontrando aquela sintonia que marcou as suas últimas rodadas da primeira fase, em que ganhou tantos jogos assim com facilidade. O Colônia foi cansando e a qualidade individual dos jogadores originais foi sobressaindo. E aí, no segundo tempo, a gente não teve nenhum gol do Colônia, só teve um show do Originais, né? O Manguinha fez mais 2 gols, logo no começo do segundo tempo. O Isaac, que demorou, estava tentando muito, finalizando, às vezes parava no goleiro, às vezes errava a finalização, não estava 2 gols. E aí, para completar, o Ronald também fez o dele, que inclusive fez assistência, em outras, participou bastante do jogo. Enfim, no segundo tempo as coisas andaram para Originais e mesmo assim eu acho que eles ainda não apresentaram todo o seu futebol, não jogaram tão bem quanto jogaram contra o G-Bex, por exemplo, contra o Ou-Não, por exemplo. Ainda mesmo assim eu vi que o freio de mão ainda estava um pouco puxado, não estava aquele ritmo tão forte, mas foi bastante para golear o Colônia, que até deu um trabalho para o Kido em alguns lances do segundo tempo, mas foi muito pouco. Realmente, depois que começou a oleada começou a ser construída, a vaca foi para o brejo e não tinha muito o que fazer. Eu lembro que um dos poucos palpites que eu lembro de ter dado foi justamente o que eu coloquei, né, na semana passada, que o Originais venceria por 7-3. Até pensei, não, será que não estou sendo maldoso com o pessoal do Colônia? Mas não foi, não é por demérito do Colônia, né? A gente sabe que ele é uma equipe muito, muito desfalcada, contra o Originais, que está em plena ascensão, né? O Originais está encontrando aquele futebol que todo mundo esperava desde o começo e que não apareceu nas primeiras rodadas, mas que eu acho que agora aparece porque a equipe está mais madura, entende melhor o que é a prata, e aí fica difícil para qualquer adversário, né? O Colônia se classificou com muita dificuldade, ainda tinha alguns desfalques, como o André também, que foi muito bem na partida anterior, mas estava suspenso. Então aí aconteceu aquilo que já era esperado. Originais no segundo tempo desfilou em quadra e vai precisar de todos esses aprendizados na partida contra o Cabotagem Vasco nas quartas de final, sobre a qual a gente vai falar mais para frente. Manguinha, grande reforço do Originais, estava sendo disputado ali por uma turma, acho que é o The Homer, conglomerado ali, The Homer, Parceiradas, os caras estavam aventando o nome do Manguinha aí, grande reforço para o Originais, e sim, todo mundo estava esperando um Colônia completo para pegar um Originais completo, ia ser um jogaço. Originais provavelmente levaria, mas o Colônia completo é um time que sabe se defender muito bem. Então, óbvio que o placar não seria tão elástico assim. Mas, pelo menos os coloniais, os abelhudos, eles ficam na divisão. Eu acho que esse é o mais importante. Tanto quanto queria o Marola. Tá? Marola queria pelo menos permanecer na divisão. Mas vai que belisca umas quartas de final. Né? Caramba, ó, troca de comando, troca de nome e tudo mais, já pegar umas quartas de final para enfrentar o El Centro Mané ainda. Olha aí, a gente voltando aí para ficar entre os 4 melhores, quiçá uma decisão. E aí você tem a chance, né, Lu? Ali, Tião Bernas, cara. É só bater o shootout para a galera, correr pro abraço, sem dúvida nenhuma. Mas, Luiz, qual que era a dúvida que você tinha que depois do Bernas fazer aquela lambança na frente do Celcinho, qual era a dúvida de que o Olímpio não ia passar para as quartas de final, né, bicho? 1 minuto depois, acho que foi o Morolo que fez o gol, não sei. Agora o Lulu vai falar aí quem fez o gol da classificação. Foi o Flavinho, não sei. Foi o Morolo. Mas, foi o Morolo? Mas, cara... Desculpa, foi o Bob. Bob fez o gol de empate no segundo tempo. O Bob do Olímpio é muito melhor que o Bob do Hendrick. Já falei isso. Então, e assim, eu não sei se você reconheceu, tá, Lu? Mas o Bob, passou a máquina no cabelo, na barba. A hora que eu olhei assim no corredor, eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar, brother.
Aí eu cheguei mais perto e falei, boa, Bob, você tá de sacanagem, né, pai? De mês em mês, a cada 6 meses eu faço isso. Tem que fazer mesmo. O importante é não perder a qualidade técnica, né, Lu? O Bob é um dos grandes jogadores desta edição desta Prata 28. Nem tanto na edição passada, porque o Thiaguinho era o grande nome. Agora o Bob está jogando fino nesse semestre, hein, Lu? E o Marolão é isso, cara. Tá aprendendo a se defender. Eu acho que isso é o mais importante. Precisa recuar um pouco, diminuir a velocidade de vez em quando na partida. E, por exemplo, se o alemão tá no jogo, cara, nossa senhora, podia ser bem diferente o momento. Mas assim, o Olimpo não tem nada a ver com o alemão é suspenso na última rodada, então o problema é do Marolão, que não marcou no shootout e aí se despediu da Prata 28, Luiz Andreassa, o Olimpão. Ai, os deuses, meu Deus. Esse foi acho que o grande jogo assim mais emocionante, junto com o Madureira se perder que se foda, né? Os outros dois foram resolvidos mais ou menos com alguma tranquilidade. Agora, esse jogo foi uma confusão, principalmente no segundo tempo. Né? O primeiro tempo não foi tão emocionante, apesar de começar muito bem. Logo nos primeiros segundos de jogo, uma tentativa de ataque do Marola, o Camunga tirou da defesa, isso virou um lançamento para o Flavinho marcar um bonito gol no ataque, com a bola pingando, chutou no ângulo. Só que logo depois, né, 2 minutos e pouco, uma jogada típica do Marola, que é o Bernas cobrando um lateral, encontrou o Hugo no segundo pau, ele conseguiu fazer o gol de empate. Aí, no resto do primeiro tempo, a gente não teve muitas emoções, não. Foi um jogo mais muito pegado, intenso, em alta velocidade o tempo inteiro. Você falou, né, que realmente o Marola precisa aprender a se defender melhor. Aí ele contou com um jogador que não estava jogando antes, que era o Manzato, que apareceu para jogar e fez uma baita de uma partida, camisa 4, jogando na defesa, fez muitos desarmes. Acho que até coloquei ele como segundo MVP, porque realmente fez uma partidaça, além de contribuir no ataque quando podia também. Acho que isso explica também os poucos gols que o Marola conseguiu tomar, né? A gente sabe que o Marola tomar 3 gols numa partida é pouca coisa. O segundo tempo foi bem melhor, né? Foi bem mais agitado. O Olimpo passou à frente de novo logo aos 8 minutos, com um gol do Gaúcho, que também apareceu muito também no ataque, participou dos gols, né? E inclusive deixou dele. O Brian, que estava meio sumido da partida, eu lembro até de um lance em que ele pediu pro Bernas colocar ele no jogo. O Brian, que foi tão importante no final da primeira fase, né? Fez acho que 3 gols contra o Colônia na penúltima partida da primeira fase, uma partida fundamental, foi o grande nome da partida, estava sumido. Só que essa coisa, né? Às vezes o atacante está sumido e em coisa de menos de 2 minutos, como foi o caso, ele fez 2 gols. Inclusive um desviando de letra, um belíssimo gol. 2 gols de atacante oportunista que deram uma vantagem, né? Fizeram a virada para o Marola. E aí o Olimpo, né, durante vários momentos desse jogo, ele sofreu aquela dificuldade para atacar que a gente já tinha visto em alguns outros momentos. Às vezes o Olimpo é uma equipe que tem muita dificuldade de fazer a ligação da defesa para o ataque. Parece que falta alguma coisa no meio para ligar os pontos. E aí a equipe fica muito pouco criativa. Só que na insistência, nos momentos decisivos, é um time que tem conseguido decidir. Foi assim na última rodada, contra o Se Perder Que Se Foda, conseguiu uma virada muito improvável no segundo tempo. E foi assim agora, quando empatou o jogo com o Morolo já perto dos 20 minutos do segundo tempo. Então foi bem emocionante o segundo tempo, 4 gols, virada do Marola, empate no final. E aí a gente foi para a prorrogação, né? O Bernas era o cara que estava chamando a responsabilidade no time do Marola, né? Porque, como você falou, o alemão estava suspenso, foi expulso de uma maneira infantil na rodada anterior, né? E a gente sabia que ele ia fazer muita falta, porque ele segura muito bem a bola lá na frente. O menor não estava numa boa tarde, tentava muito, né? Sempre muito dedicado, tentando jogadas individuais, cobrando falta, mas não estava acertando o pé. Acontece, né? Às vezes, mesmo os melhores jogadores não estão numa tarde muito feliz. E o Bernas chamou a responsabilidade. Tanto que foi ele que puxou um contra-ataque, no qual ele sofreu uma falta aos
4, 5 minutos aí da prorrogação, né? Aquela tensão toda, né? A prorrogação de gol de ouro é até cruel com o coração de quem está jogando, né? Porque qualquer vacilo, que se você arriscar um pouquinho mais, você vai colocar tudo a perder. Só que o Marola foi com uma vantagem, né? Para a prorrogação, para o tempo extra, que era justamente que o Olímpio tinha cometido 5 faltas no segundo tempo, as faltas foram mantidas. Então, qualquer falta que o Olímpio cometesse, em alguma jogada mais perigosa do Marola, ia dar o shootout à equipe amarela e preta. E foi o que aconteceu. O próprio Berna sofreu e foi para a cobrança. Só que eu estava lá com o Léo assistindo e a gente viu que ele estava com a mão na parte posterior da perna direita, né? Lá na coxa. Eu não sei se foi isso que atrapalhou. Ele mesmo assim não pipocou, não fugiu à responsabilidade, pegou a bola e foi para a cobrança. Quando ele partiu para a cobrança, às vezes dá para você meio que perceber que não conseguiu o ângulo que queria, saiu na cara do gol, obviamente a cara do Celcinho, mas não conseguiu colocar daquele jeito certinho para fazer uma finalização segura. Aí a finalização saiu em cima do Celcinho, que acabou como um dos grandes heróis da sua equipe. E como você falou, né, a moral que dá você escapar de um shootout é muito grande. No final do jogo, eu pessoalmente tinha a impressão de que os dois times iam manter aquela postura assim do tipo, vamos especular e ir para a definição por shootout, porque ninguém quer se arriscar muito. Só que o Olímpio ficou em cima. O Olímpio ficou rondando a defesa adversária, arrumando escanteio, arrumando falta, não chegava com muito perigo, mas, né, tinha possibilidade. Quando você ronda a área do adversário, uma hora ou outra pode só acabar sobrando a chance de gol. E aí foi com um levantamento na área, caramba, que a gente acabou de falar. O Bob apareceu, isso. Quem sabe disfarçado, né? Às vezes ele mudou o visual, passou despercebido pela defesa do Marola, apareceu na primeira trave, desviou aquele desviozinho que mata o goleiro no cantinho direito, ninguém marcou, falha da defesa, e é justamente uma bola aérea que é um dos pontos fortes do Marola, acabou castigando a equipe. Isso já eram 8 minutos do segundo tempo, não deu tempo, do tempo extra, não deu tempo para mais nada. O Olímpio ficou com a classificação. Um jogo muito equilibrado, foi justa pelo poder de decisão do Olímpio, uma equipe que foi mais eficiente. Os dois times tiveram alguma dificuldade na criação durante todo o tempo. Se dedicaram muito, é verdade, mas eu acho que o Olímpio foi mais eficiente e merece a classificação. E eu acho que principalmente pela reação tardia dessa equipe, né? Que sempre foi muito aguerrida e que agora, quem diria, né? Chegou na última rodada na lanterna, perigando de cair, e agora está nas quartas de final para enfrentar o El Centro Mané. E eu acho que dá jogo, eu acho que tem jogo aí. Dá para buscar, quem sabe, já pensou o Olímpio numa semifinal depois de tudo que a equipe passou? Seria surpreendente. É um adversário acessível, assim como para o El Centro Mané também. O que eu digo é muito melhor você pegar agora o Cabotagem e o The Homer originais. Então, vai ser um grande confronto de Série Prata, legítimo confronto de Série Prata, porque nós temos um senhor Prata, que é o Olimpo, contra um El Centro Mané, que está na sua 4ª disputa de Série Prata, né? Então, vai ser um baita de um confronto. Aquilo, parecia que ia ser um baita de um confronto também. Quando o Ventiladores abriu 1-0, eu falei, caramba, mas não, veio o Indião e com uma pedrada ali do meio da quadra, fez um puta de um golaço e aí murchou o Ventilador ele voltou a apresentar falhas, meu querido Luiz Andreassa. Eu vou já vou passar a bola deixando uma pergunta. Poucos conheciam o Vila Missel aqui na Série Prata, inclusive o senhor. Se o senhor olhava ali um pouquinho a bronze, já sabia que poderia vir aí uma equipe que vinha incomodar. O senhor aguardava isso, porque a facilidade com que o Vila Missel virou para cima do Ventiladores, a partir, obviamente, do gol do Indião, e a tranquilidade que os missistas tiveram depois, olha, para mim foi absurdo. Rapaz, esse jogo começou muito bom mesmo, né? Começou com, logo nos primeiros minutos, o Borel fez um golaço, né? O Borel fez uma daquelas suas arrancadas típicas do campo de defesa, aí é difícil de parar, porque além de muito forte, né, como é perceptível, ele também tem habilidade, acertou um belo chute de perna esquerda, confiou no próprio taco e fez um bonito gol.
Só que aí o Índio, um dos destaques da partida, principalmente no primeiro tempo, empatou logo depois. Não deu nem tempo do Ventiladores comemorar um baita de um chute do meio da quadra. Você me perguntou se eu esperava o Vila Míssil chegando tão forte, né? Olha, no começo do campeonato, não. Tanto que perdeu algum jogo, por exemplo, contra o Madureira, em que fez 1-0 no primeiro tempo, jogando muito melhor, e depois tomou uma virada meio que inexplicável do Madureira, tendo em vista a superioridade do Vila Míssil no primeiro tempo. Parecia ali que faltava alguma maturidade essa equipe e uma capacidade de saber jogar a prata com as características típicas desse campeonato. Mas, ao longo do campeonato, foi ganhando corpo o Vila Míssil, e quando meteu 9-3 nessa mesma quadra 5, em cima do bicho solto, eu falei, tem alguma coisa aí. Tem uns caras bons, eles, no contra-ataque, eles são muito mortais. Tem o Mané, que vai muito bem na defesa e apoia o ataque. O Rafão também, sempre no contra-ataque muito preciso. O Vini também sempre entrando bem. Nesse jogo nem teve o Sareta e o Casita, que são dois dos seus destaques. Inclusive, vale destacar, né? Acho que a Juventude fez alguma diferença, porque enquanto o Ventilador estava quase completo, o Vila Míssil tinha um jogador só de linha no banco, né? Eu fiquei pensando, será que isso vai fazer a diferença no segundo tempo? E não fez. Porque é uma molecada também, né? Tem pulmão pra caramba. Parece até que tem 2 pulmões, como diria o craque Neto, acho que ele falou alguma coisa assim. Parece até que eles têm 2 pulmões, enquanto a gente que é mais velho, às vezes parece só tem um. Então, o Vila Míssil conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, justamente com o Vini, no finalzinho do primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem equilibrado, viu? Teve momentos de domínio das duas equipes em que as duas criaram chances bastante, inclusive o Ventiladores. Ventiladores estava conseguindo se acertar ainda no ataque, de vez em quando, mas realmente perdeu aquela sintonia que a gente tinha visto nas melhores atuações, né? Quando meteu 6-1 no Olimpo, no final da primeira fase, até pensei que tinha recuperado esse futebol ofensivo, né, que foi tão bem no começo. Mas não. Começou no segundo tempo a ter dificuldades e você pensava, né, bom, segundo tempo, começa 2-1 para o Vila Míssil, quem vai partir para cima é o Ventiladores. Nada disso. Quem partiu para cima foi o Vila Míssil, pressionou, finalizou, deu trabalho para o Lenz, e se eu não me engano até botou bola na trave, foi para cima, uma postura muito corajosa e de uma equipe que não quis segurar o resultado, né? Não sentou em cima do resultado para se defender e sair no contra-ataque. Não, eles foram para cima e merecidamente fizeram mais um gol. E aí o Gui foi muito bem no segundo tempo, foi o destaque da segunda etapa, fazendo 2 gols, inclusive 2 gols parecidos, em que o Ventilador estava com dificuldade na saída de bola, seus jogadores erraram, um deles foi o Tomita e o outro foi o Gavilis, que errou também. Então, 2 erros, saída de bola, o Gui pressionou por trás, chegou, roubou a bola e saiu na cara do Lenz e fez o gol. Então, esses 2 gols são uma amostra dessa postura ofensiva e corajosa do Vila Míssil, né? Que sufocou o Ventiladores na maior parte do segundo tempo. É claro que não foi o tempo inteiro, até porque não dá para você ficar sufocando aquela pressão o tempo inteiro, senão uma hora você não aguenta mais. Mas esse sufoco foi necessário, foi muito preciso para sair esses 2 gols e fazer o 4-1. Aí sim o Ventilador se lançou ao ataque, né? Até se na matéria teve um momento em que tinha o Pela, o Salgado e o Caião, né? 3 jogadores de frente, né? Tinha que fazer isso mesmo, a comissão técnica, tinha que colocar atacante lá para tentar, né, conseguir alguma mínima chance de reação. E aí, aos 24 minutos, o Crio, numa boa jogada, fez o gol de desconto, mas não adiantou nada. O Vila Míssil conseguiu passar até com uma relativa tranquilidade durante o segundo tempo e controlou quase o tempo todo as ações. Então, acho que está muito, muito de parabéns, tirando a confusão que aconteceu no final, que o Tomita e o Baruti se desentenderam. Inclusive, o Baruti, que é importante para a defesa do Vila Míssil, a gente já viu boas atuações dele, e agora deve fazer falta nas quartas de final, porque vai estar expulso. Menos mal que no final todo mundo se entendeu, se movimentou, não aconteceu mais nada. Mas é uma pena porque o Vila Míssil vai desfalcado para as quartas de final, por uma coisa que realmente não precisava acontecer. De acordo com alguns jogadores, a culpa é da organização, que é uma bosta de campeonato. Mas, enfim.
Fale sobre isso aqui, Luiz Andreassa, porque o Madureira abriu vantagem e aí todo mundo achava que a Nossa Senhora, meu Deus, vai passar o carro. Não. Vem aí o Se Perder Que Se Foda e, cara, tem Jeff, tem Léo, os caras jogam bola, né, bicho? Tem como. E aí você precisa, sim, ter um pouquinho mais de atenção, mesmo que você abra uma larga vantagem, como fez os madureiristas do meu amigo Barrucho, do Tico, zagueiro Tico. Só para deixar um registro do jogo do Ventiladores e Vila Míssel, o Lenzi foi por muito tempo o goleiro menos vazado, né, da Prata e da Liga Chuteira de Ouro F7, como falou o Pela no comentário deixado no episódio passado, no episódio 7. A Madureira também se especializou em defesa nesse campeonato. E assim, me estranha muito o time fazer 6 gols num jogo, né, Lu? Sendo que Ainda era o mais pior. o CPD que se foda, que é um time que defende bem, né? Exato, e o Madureira era o pior ataque da Prata, né? Então, Lu, você tem aí todo o tempo do mundo para falar sobre esse 6-5. Que jogão, hein, brother? 11 gols, hein? Baita de um jogaço. Realmente, o Madureira entrou com uma postura que poucos esperavam, eu acho. Uma postura completamente dominante, ofensiva, troca de passes. Não que a equipe não queira jogar assim, mas muitas vezes não consegue, às vezes não funciona. Dessa vez funcionou bem. É claro que o Se Perder Que Se Foda tinha desfalques importantes, como o Rica, por exemplo, que tem sido talvez o melhor jogador da equipe nos últimos jogos, fez gols decisivos, estava fazendo mais de um gol por partida. O Neilson, o Rubão, o Léo, vixe, muita gente fazendo falta no time do Se Perder Que Se Foda. Até por isso, quando o Madureira abre 3-0 com uma certa facilidade, com domínio, assim, 6 minutos já estava 2-0 para o Madureira, né? Primeiro um gol do Diga, que inclusive fez uma ótima partida, inclusive na defesa, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo já não foi tão bom, porque o Se Perder Que Se Foda foi muito para ataque. Um gol do Alba também, que vem fazendo gols muito importantes, vem sendo muito oportunista, principalmente na bola aérea. Essa é uma jogada forte da equipe, ele aparece muito bem na área para cabecear. E no finalzinho do primeiro tempo, o Bernardo ampliou, fez 3-0. Aí você pensa, putz, agora já era, né? Se perder que se for desfalcado, precisando fazer 3 gols, vai ser muito difícil reagir. Porque era também uma daquelas partidas em que a equipe não estava se encontrando, né? O primeiro tempo, assim, um ou outro lance de perigo, uma bola na área que o Petretti desviou e foi para fora, uma outra chance, mas assim, muito pouco para uma equipe tão experiente. E realmente eu achava que esse segundo tempo já estava assim, estava com a faca e o queijo na mão para o Madureira, como a gente falou, uma equipe que se especializou em partidas seguras na primeira fase, só que não foi isso que aconteceu, né? O Se Perder Que Se Foda, a gente também nunca pode subestimar o poder de reação de uma equipe tão experiente, né? Tão velha de guerra, como a gente gosta de falar do Se Perder Que Se Foda, que sabe que o improvável muitas vezes acontece, né? Principalmente numa modalidade que tantos gols saem, você não pode também entregar a toalha, né? Com 25 minutos para serem disputados. Talvez tenha faltado um pouco de atenção para o time do Madureira. Talvez tenha recuado também um pouco demais. Eu acho que o Madureira, se continuasse com aquela mesma postura ofensiva, talvez não tivesse sofrido tanto. Mas a verdade é que o Se Perder Que Se Foda não tinha muita opção além de ir para cima. Fez um gol com o Jeff, que estava tentando muito nessa partida, né? Assumiu o protagonismo da sua equipe, finalizou muitas vezes, deu trabalho, meteu a bola na trave, exigiu várias defesas do Lattes. E aí descontou com 1 minuto e 50. Logo depois, mais um banho de água fria, né? Pouco depois, o Vitor fez mais um gol. E aos 7 minutos, o Mogi, o grande destaque para mim da partida, que já tinha participado de vários gols na primeira etapa, fez 5-1. E aí você pensa, bom, agora 5-1, né? Tá decidido. 5-1 com 7 minutos do segundo tempo, aí não tem o que fazer. Bom, ainda tinha que fazer. Aí apareceu o Didi Credo, que estava voltando de suspensão, e aí a gente vê como ele fez falta para sua equipe, né, enquanto o período que esteve suspenso, porque ele chamou a responsabilidade, começou a finalizar muito, atacar. Eu acho que o ponto forte, né, do Se Perder Que Se Foda, além da garra de não ter desistido, é manter sempre essa pressão
E como eu falei do jogo do Olimpo, é você rondar a área adversária. Se você ronda a área adversária, uma hora ou outra uma sobra acaba acontecendo. Foi o que aconteceu várias vezes. Então foram muitas as finalizações de se perder que se foda. Então o Di descontou logo nos 8 minutos. Já aos 14 o Darks fez mais um. Pouco depois o Di fez mais um. E aí o jogo ficou, o que era um 5-1 virou um 5-4. Né? O jogo completamente aberto novamente. Ficou aquela loucura, né, de uma pressão. O Madureira não sabia mais o que fazer para segurar, se perder que se foda em cima, com quase todos os jogadores no campo de ataque, rondando a área o tempo todo, bate-rebate, a bola sobrando para cá, para lá, chute bloqueado, Lattes defendendo. Parecia que uma hora ou outra o se perder que se foda ia conseguir aquilo que ninguém esperava, que era a reação, era o empate. Só que já aos 26 minutos do segundo tempo, um contra-ataque armado pelo próprio Lattes, uma bola esticada para o Mogi, e ele, que a gente sabe que tem um poder de fogo mortal, né? Ele é muito bom na finalização, né? Nessas horas em que ele tem que estar no mano a mano, tem que driblar um e finalizar, ou quando tem a chance de finalizar, dificilmente ele perde gols, né? Quando está ele, o goleiro também. E ele conseguiu fazer o 6-4. Ainda assim, o Se Perder Que Se Foda não desistiu, foi para cima, exigiu defesas do Lattes e conseguiu fazer um último gol com o Mené, se eu não me engano, no finalzinho, já aos 26, isso. Só que aí acabou a reação, porque realmente o árbitro apitou o final de jogo logo depois desse quinto gol do Se Perder Que Se Foda. Mas enfim, foi um jogaço, né? A gente viu emoção no jogo em que a gente esperava que seria protocolar para o Madureira no segundo tempo, visto que a equipe se mostrou muito bem defensivamente durante a primeira fase, né? Só tomou 20 gols, desculpa, na primeira fase. Foi a terceira defesa menos vazada do seu grupo. A gente falava, né? Só vencia por um gol de diferença e manteve a tradição. Vencia por um gol de diferença, Se Perder Que Se Foda. É o jeito que o Madureira gosta de ganhar. Né? Não precisa ser por goleada, não precisa ser por 2, 3, 4. O importante é ganhar. Encontrou um adversário muito difícil, né? 2 times que são muito tradicionais, então foi muito legal ver esses 2 times com tanta tradição na Liga Chuteira de Ouro. É chato para o Se Perder Que Se Foda, depois de uma reação como essa, né? Uma reação tão heróica, acabar eliminado. Mas dá para compreender, né? Um time desfalcado, conseguiu tirar forças de onde poucos esperavam. Eu ia falar isso, Lu. Posso até lembrar do caso do Marola. Nossa, também é um perigo, né? É um pecado, né? Mas, cara, eles fizeram uma primeira fase bem chumbreguinha, né, Lu? Então, tá aí. Parabéns para as duas equipes que protagonizaram um belo jogo de oitavas de final, tá certo? Este aqui é o episódio 8 do Planeta da Prata 28, e a gente já vai para os nossos palpites, projeções e palpites, tá, Luiz Andreassa? Aqui a gente já tem uma freguesia sendo instaurada. O Vila Missel não sabe o que é ganhar do The Homer desde o Chuteira 5-16. Então, eu vou repetir o que eu falei para alguns dos missistas no sábado. Talvez esse seja o melhor momento para se ganhar do The Homer, historicamente. Mas não é fácil. É um time muito centrado, muito cascudo, que dá a impressão de ser fácil de ser batido, mas não é. Muito pelo contrário. A dificuldade que as equipes têm de superar o The Homer, marcar um gol no The Homer. Aliás, acho que marcar um gol no The Homer não é tão difícil. O difícil é você sustentar o resultado. Tá? Então, o Vila Missel, ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe que não vai poder ir com um jogador na reserva. Luiz Andreassa, seu palpite aí, sua projeção também. Olha, esse aí tem tudo para ser um jogão, porque tem essa rivalidade, né? Esse tabu que do Vila Missel nunca ter vencido o The Homer. Eu não acompanhei, não fiz o jogo da primeira fase, mas sei que o Vila Missel passou muito perto de consolidar isso, ou de pelo menos arrumar um empate com o The Homer, que conseguiu a vitória por 4-3, né? Suando muito. Eu não tenho nenhum motivo para achar que isso vai ser diferente agora. Acho que o The Homer vai encontrar uma parada muito dura. Eu ainda acho o The Homer um pouco favorito pela equipe que tem, pelas muitas opções que tem, pela confiança
por ter feito uma primeira fase tão boa e ter ido tão bem na prata logo na sua primeira incursão, atendendo as expectativas. Agora, o Vila Missa, como você falou, sabe o que tem que fazer. O Vila Missa, como eu falei, tem um contra-ataque muito rápido. Eu lembro muito bem no jogo contra o Bicho Solto, esse contra-ataque castigou o Bicho Solto. E eu acho que pode castigar o The Homer também, porque o The Homer é uma equipe que gosta de dominar a posse de bola, gosta de pressionar alto e às vezes deixa espaços atrás. Marola soube aproveitar muito bem esses espaços na primeira fase, meteu 7 gols no The Homer, perdeu por 8-7, mas meteu 7 gols no The Homer, muitos deles em contra-ataque, aproveitando justamente esses espaços que a defesa romerista deixa. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogão. Espero que o Vila Missa chegue, né, como você falou, com bastante gente, sejam com as equipes bem em dia e preparadas, aproveitem bem esse descanso, porque realmente as expectativas são altas. Agora, dando meu palpite, espero um 6-5 bem suado para o The Homer, viu? Bom palpite, Lu. Para mim vai ser 2-0 para o Vila Missa. Acho que quebra o tabu. Agora nas quartas de final, o The Homer vem muito pressionado. Assim como os missistas estão pressionados para ganhar do The Homer, uma na vida, o The Homer está pressionado porque ele já está vendo Cabotagem Vasco lá na Ouro 35 e ele ainda não. E é um sonho, obviamente, de Portuga, Ruivo, um monte de homerizistas jogar a Série Ouro. Então, a pressão é muito grande, tá? Esse vai ser, talvez, o principal jogo. Mas a gente está pensando muito na qualidade técnica, né, Lu? Porque eu não acho que esse jogo aqui, por exemplo, vai ficar muito atrás em termos de tática, tá? De igualdade. Aqui a igualdade é pelo ataque, tá? Aqui é mais pelo equilíbrio, mais pela defesa. Aqui eu também posso falar que é bastante equilibrado, tá? Mas o momento é sobre Cabotagem Vasco e Originais. Luiz Andreassa. Olha, é difícil ter um prognóstico, viu? Porque depois desse empate na última rodada entre os dois, né? Um jogo equilibrado, um jogo que tem tudo para ser um jogo equilibrado, desculpa, entre o Cabotagem Vasco e The Homer. A gente já viu o Cabotagem como se comporta nesses jogos importantes contra equipes que jogam de uma maneira parecida e ofensiva. Eu acho que tem tudo para ser mais ou menos parecido no caso dos Originais. São duas equipes que jogam muito para frente. A vantagem do Cabotagem Vasco aqui, tomou só 15 gols na primeira fase, então é uma equipe que tem uma defesa bem acertada mesmo. É difícil fazer gol no Cabotagem Vasco, enquanto Originais se mostrou um pouco mais frágil. Isso quer dizer que é uma vantagem para a Cabotagem? Eu acho que não, porque o Originais também se acertou muito bem nesse finalzinho de primeira fase, mostrou força nas oitavas de final. Talvez seja até um acidente de percurso o Originais não ter já conseguido uma vaga direto para as quartas, ou até mesmo para uma vaga, para uma decisão na Ouro, né? Talvez a gente já tivesse com Originais na Ouro, mas foi, como a gente falou, Originais é uma equipe que foi amadurecendo ao longo do campeonato e acho que é por isso que chega tão forte para enfrentar o Cabotagem Vasco. Acho que não tem como não falar, né, das qualidades individuais, né? De um lado você tem o Muriloco, o Nego com fases esplendorosas, jogando muita bola. De outro lado tem o Julinho também, né? Enfim, muitos jogadores de qualidade do lado do Cabotagem Vasco, enquanto do Originais você tem Isaac voando, o Ronald jogando muito bem, o Manguinha, como foi destaque agora no último jogo. Eu acho que tem tudo para ser um jogo de muitos gols. Não que não vá ser tenso e que vai ser o tempo inteiro, né? Ataque contra ataque, aquela loucura, né? Porque eu acho que também tem aquela coisa, né? Você também tem uma apreensão de saber que você está diante de um adversário que pode muito bem te castigar se você vacilar. Eu acho que vai ser um jogo muito tenso, muito intenso também, muito disputado, em que tendo tanto equilíbrio, acho que quem tiver em melhor dia vai decidir para suas equipes. Será que, por exemplo, como foram de camisa 10, acho que se o Nego tiver um pouco melhor, pode decidir no duelo contra o Isaac, por exemplo, que tem sido um dos grandes destaques originais. Né? E jogando pelas pontas, você tem um Rafael, por exemplo, no Cabotagem Vasco, um Julinho.
Será que ele vai estar melhor do que o Ronald ou que o Luizinho? Eu acho que vai depender muito da tarde e da capacidade individual, porque time por time eu não consigo ver um favorito. Então eu colocaria aí já falando meu palpite, um 5-5 no tempo normal e uma decisão por shootout. Já pensou? Seria uma baita de uma decisão. E você não vai apostar no shootout também, né? Não tem problema. Aí você já quer demais, Mureteiro. Mureteiro. Eu cravo aqui 2-0 originais. Eu acho que originais leva no tempo normal, 2-0. Fazer o quê? Mas vai ser um grande jogo, cara. Eu tô só chutando por puro entretenimento, porque é um jogo muito difícil de se apostar, tá? Assim como é difícil também escolher um lado aqui de Duelo e Madureira. Dois times muito próximos. Não vejo, cara, tanta diferença assim no estilo de jogo das duas equipes. Não tem segredo. Os dois jogam ali de forma mais reativa, né? Vamos analisar. Só que eles não são aqueles que ficam ali com a bunda colada na própria área. Eles têm jogadas, né, saídas rápidas, que eu acho bem, bem bacana. Né? Por exemplo, quando o Madureira vem com o Barruchão, que eu já citei, Bernardo tá jogando aí os últimos jogos que eu tenho visto. É muito. O Diga, eu não sei se está nesse semestre, mas, cara, muita qualidade ali envolvida. O Diga tá e foi expulso, né? Que maravilha. Não foi o Diga. Não, o Diga tá e fez uma bela partida contra. Não tá suspenso, não. Ele fez uma bela partida, inclusive, contra o. Se perder que se foda. Principalmente o Diga tem feito um excelente 2024. Já foi na edição passada da Prata também. O duelo Sofipato, os irmãos B1 e B2. Brother, é muita qualidade que o duelo está mostrando nessa edição da Prata 28. E vamos lá. De novo, são adversários acessíveis um para o outro. Seria difícil pegar, por exemplo, Cabotagem, Originais ou The Homer. Já estão se enfrentando nas quartas de final. Então, ficou legalzinho aí esses confrontos, eu acho, viu, Luiz? Nós vamos ter gente muito boa retida aqui na Prata para o próximo semestre, que vai ser demais para os nossos corações, Luiz Andreas. Você falou bem, eu acho que todos os confrontos são bem equilibrados, é muito difícil apontar um favorito. Duelo e Madureira é um caso bem claro disso. Como você falou, são duas equipes que se defendem bem, que apostam no futebol um pouco mais reativo. O duelo, principalmente, né, como a gente já citou, depois de ter perdido de 7-0 para o Ventiladores, encontrou uma forma segura de jogar na Prata. O Madureira também conseguiu segurar resultados por vantagens mínimas em vários momentos, como foi, né, já comentado o duelo contra o Super que se foda. Então eu espero um jogo de não muitos gols, mas nem por isso aqueles jogos chatos, modorrentos. Não, eu espero um jogo muito tático, físico também e intenso. Eu acho que vai ser aqueles jogos em que a bola vai correr o tempo todo. Podemos não ter muitas finalizações, muitos gols, porque não são equipes que pressionam tanto, mas com certeza quem gosta de apreciar a parte tática, a parte da disposição, avaliar, né, futebol para além dos lances de perigo, porque existe beleza também na capacidade de se defender, na capacidade de obedecer a uma ideia de jogo. Eu acho que isso aí vai ser um prato cheio. Tende a ser um dos duelos mais táticos aí das quartas de final. Como você já citou alguns jogadores, né, Madureira, por um lado, tem um Alba muito oportunista, tem a bela partida que fizeram os dois jogadores que ajudaram a decidir o jogo contra o Super que se foda, que foram o Vitor e o Bernardo, também fizeram belas partidas, atacaram muito bem contra-ataque. Eu acho que eles também são armas importantes que o Madureira nem sempre pode contar na primeira fase. E de um lado, né, além dos que você citou, cito também o Cassiano, que para mim é um grande jogador do duelo até agora, é o cara que está em todo lugar do campo, marca, ataca, é muito importante. Tem o Gerson também, oportunista, jogando de camisa 9, mas que volta para marcar também. Enfim, muita gente boa. É uma pena que uma dessas equipes vai ter que ficar pelo caminho. Eu acho que também outra alternativa bacana é que é um confronto de gerações, porque a gente tem de um lado um duelo novo, que chegou agora, e do outro Madureira, que já é acostumado com a Prata e que
né, tem, como a gente fala às vezes, né, lembra, tem jogadores do Divino, né? Então, são jogadores muito experimentados, tem os seus tiozões do Madureira também, né? Como Mogi, por exemplo, né? Barrucho, vários jogadores Lattes que estão aí há muito tempo jogando a Liga Chuteira de Ouro. Então vai ser um confronto de gerações legais. Quem será que vai levar melhor? A molecada ou os mais experientes? Mais um atrativo. E faltou meu palpite, eu acho que vai ser 2-2 no tempo normal e o Madureira ganha com um gol no tempo extra. Dessa vez eu não vou ficar no muro. 2-0 duelo. Os tiozinhos Rafael Andrade e Padilha, por exemplo, do Madureira, né? Vão sobre a bela defensiva do Divino, né? Mas eles vão vir com uma ressaca para esse jogo contra o Duelo, porque eles vão ser eliminados no Classic pelos Soberanos nas quartas de final. Nossa, Rafael Andrade, não me odeie depois de eu ter feito esses comentários chulos, tá? Mas acho que vai ser 2-0 pro Duelo, tá? Outro jogo que é acessível um para o outro, né? Esse confronto aqui também é um acessível com o outro, estão em altíssimo nível jogando, tá? E os estilos são próximos, né, Lu? Não são mais meninos, gostam de um joguinho mais tranquilo, mais cadenciado, sem tantas emoções, gostam de cozinhar bastante ali a jogatina, então tá aí. O encontro perfeito nas quartas de final. É o Centro Mané e Olimpo encerrando as quartas de final, Luiz Andreassa. Peraí. Perdão. Eu esqueci de dar um recado para este jogo aqui, ó. Cadê? Este jogo aqui, Cabotagem Vasco e Originais, é o único, tá? Por gentileza, se quem estiver assistindo e for amigo do Thiago, Simon, tudo mais, o pessoal do Originais, porque eles provavelmente não estão assistindo mais, porque a gente já falou o palpite desse jogo, fala para eles se prepararem em relação ao uniforme, porque a prerrogativa de jogar de branco é do Cabotagem Vasco, eu já estou deixando bem claro aqui. Se a gente não arrumar uniforme para Originais nesse dia, coletes da organização para os Originais, estão se acostumando a usar neste semestre, viu? É o Centro Mané e Olimpo, Luiz Andreassa. Fica à vontade. Você já fez uma boa pré-análise do que vai ser esse encontro. É curioso você ver que foram dois times que fizeram campanhas da primeira fase bem diferentes, né? Enquanto o El Centro Mané se classificou com sobra 5 pontos a mais que o segundo colocado, uma campanha absolutamente irretocável na primeira fase, o Olimpo se classificou em quinto com, né, um jogo, uma vitória no finalzinho, aquele, né, na última rodada se salvou e conseguiu a classificação. Mas nem por isso eu acho que esse jogo vai estar, né, vai ter uma vantagem tão grande para o El Centro Mané e não vai ser tão favorito assim. Acho que o El Centro Mané entra um pouco mais, né, confiante a respeito das suas qualidades, até pelo domínio que teve na primeira fase, fez um futebol um pouco mais pragmático, mas ao mesmo tempo muito eficiente. Eu estava tentando recuperar aqui, né, o primeiro jogo, eu não estava lembrando quanto foi o jogo na primeira fase. Foi 3-1 para o El Centro Mané. Foi um jogo debaixo de muita chuva. Foi numa quinta-feira, né, de outubro. Foi antecipado. Lucas Pires foi o repórter. Isso mesmo. Então tem isso, né? Um pouco essa confiança a mais que tem o El Centro Mané, que tem também alguns dos melhores jogadores da temporada, como é o Lucas Oliveira, que talvez seja entre os 3 melhores jogadores da primeira fase, né? É difícil falar porque são muitos, agora não lembro de todos, mas realmente tem muita qualidade nesse seu camisa 25, é o Centro Mané. Do outro lado, um Olimpo que vem se acertando, né? Que demonstrou uma capacidade de superação muito grande, seja para escapar do rebaixamento e se classificar, seja para conseguir essa virada aí diante do Marola que a gente já comentou. Então, vai ser legal acompanhar, porque, mais uma vez, mais um jogo típico da Prata, né? A gente fala muito do estilo Prata de ser um jogo mais picado, tático, intenso, em que nem sempre a qualidade técnica vai sobressair, fazer a diferença. Eu acho que esse é um duelo que representa muito bem isso. Se alguém quer saber como é um jogo de Série Prata,
assista esses dois, que são duas equipes muito experimentadas e que vão fazer um duelo dos mais equilibrados e mais táticos e mais com a cara da prata dessas quartas de final. Acho bem difícil apontar fazer um prognóstico. Como eu falei, eu acho que o Centro Mané é um pouquinho favorito pela confiança que chega. Tem uma equipe muito acertada, que sabe jogar jogos decisivos, como fez diante do próprio Ventiladores na última rodada, em que fez um gol, se defendeu, fechou a casinha e soube segurar esse 1-0 até o final. Então, uma equipe muito difícil de ser batida. Venceu Originais na primeira rodada, inclusive, mostrando toda a sua força, toda a sua competitividade. Encontrou no futebol mais pragmático o seu melhor, né? Enquanto o Olimpo vem crescendo, vem se superando, e chega aí com essa moral de ter superado, né, todos os prognósticos. Eu vou colocar aí um placar magro de 2-1 para o El Centro Mané, mas realmente é uma disputa completamente aberta, apesar, como eu falei, da diferença de atuação na primeira fase entre os dois times. Legítimo jogo de Série Prata, nas quartas de final dessa edição 28. 2-0 Olimpo. Olimpo vai para a semifinal. Tá tudo lindo para o Olimpo. O sonho do Olimpo tá aí, o caminho. O problema é a semifinal, mas isso aí é outra conversa. 2-0 em todos os jogos, hein? Tá faltando criatividade. 2-0 em todos os jogos. Tô demais. Eu vou acertar. Não é só na prata, é na bronze também. Foi a mesma coisa, só 2-0. Tá nem aí. Certo? Eu vou acertar. Só explicando aí pro povo que os cruzamentos, eu tenho quase certeza que é isso aqui, tá? Então, o vencedor de El Centro Mané e Olimpo pega o vencedor de The Homer e Vila Míssel, e quem ganhar de Cabotagem Vasco e Originais enfrenta ou Duelo ou Madureira na grande semifinal. Luiz André Assais. Foi o episódio 8, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Dudu, e todo mundo que assistiu. Vamos lá, quartas de final agora. Vai pegar fogo. Ansioso para mais uma rodada aí. Uma rodada não, né? Mais uma jornada de Série Prata que a gente gosta tanto. Dia 23 de novembro, então, as quartas de final da Prata 28. Obrigado a você que acompanhou esse programa.